Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Pastor Anderson, os irmãos que já entraram. Bom dia, rapaz, essa barba aí tá barba de profeta, hein? Barba de Arão, pastor. Bom dia, meu Tá amigo. Bom dia, certo. Bom pessoal. dia. Graça e paz. Eu tô falando que isso é um ato de rebeldia, pastor. Só não deixa o cabelo crescer porque não tem, senão o resto também. Entendeu? Mas faz parte, faz parte. Mas eu vou tirar esse trem aqui, é muito esquisito. Mas faz parte. O pastor foi radicalizou, tirou o cabelo, né? Rapou tudo, Foi, entendeu? foi uma homenagem a você, o Edson, Ah, tá bom, entendeu? tá bom. A Sou galera daqueles, aí, né? Tá certo, tá certo. Fabrício, meus irmãos Fabrício. amados. Tá bom, muito bom. Saiu bem dessa. Irmãos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa escola dominical. Vamos aí começar nova série de estudos, né, pastor? E o pastor então me deu a confiança então de dar a primeira lição dessa série de estudos que nós vamos ter. Aliás, é uma série muito boa. Vamos estudar aí os nossos vários, né? Vários exemplos de vida cristã que nós temos na Bíblia. Irmã Zenaide, seja bem-vinda. Então, a gente não poderia deixar de começar esses estudos com Abraão, né? Nosso pai da fé. Então, nada mais justo do que começarmos com ele. E eu estava até revisando a lição ontem, essa aula tinha que ter pelo menos 1 hora e meia, pastor, porque é tanta coisa para falar sobre ele, né? Tanto o contexto da lição é tão importante, a gente tem que ter um pouco mais de tempo para falar. Mas a gente vai tentar resumir de forma bem objetiva, né? E logicamente sem perder a essência, né? Do que preciso falar aqui nessa manhã. Mas eu queria que a gente começasse então com a oração. Graça e paz, irmã Zenaide. Eu gostaria, já que a irmã Zenaide colocou uma mensagenzinha aí, não sei se você tem condições, só pode orar, irmã? Tem condições? Sim. Então, ora a Deus só pra gente, irmã. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu mais um dia. Um dia, Deus, onde vamos aprender da Tua palavra através da vida do teu servo, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem levantado pessoas, ó Deus, para que possamos ser instruídos na Tua palavra, ó Pai. Amém. Quero agradecer também, ó Deus, por cada irmão aqui presente, por aqueles que ainda estão chegando, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, que tirando todo o empecilho, Deus, da vida dos irmãos, para que possa aprender do Senhor juntamente conosco, Pai. Assim seja. Quero também pedir ao Senhor que venha perdoar os nossos pecados, venha limpar as nossas vidas, tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo, Deus amado, que alegra o coração de Ti, Pai. Que nossas vidas possam ser cada dia mais, ó Deus, transformadas pelo Senhor. Amém. Quero pedir uma bênção especial na vida do irmão Heber, que o Senhor esteja iluminando, ó Deus, que Amém, ele Jesus. possa falar tudo aquilo que vem do Senhor. E que tenhamos corações, ó Deus amado, sensíveis, coração preparados para receber a tua palavra e também exercê-la, ó Deus amado. Assim seja. E continua nos abençoando, Deus amado, todo esse dia, todas as nossas vidas, ó Pai. Também seja aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, seja enfermidade, seja financeira. Ó Deus amado, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, que as portas possam ser abertas, ó Pai, Amém. e que possamos ter a sensibilidade de ajudá-los também. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. O texto fala aqui, vou compartilhar uma tela com vocês, mas a lição de hoje fala: quando na adversidade confiamos em Deus. E eu ando pensando muito a respeito nesse momento de pandemia, a respeito das diversidades que realmente nós estamos vivendo. Se a gente for parar, analisar o contexto, realmente é um momento muito difícil. Acho que nós somos assim desafiados todos os dias. A nossa fé é desafiada para persistir, para continuar. A igreja, quando ela promove o seu trabalho. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje é um desafio muito grande, né, para manter o equilíbrio, manter a nossa fé, manter a nossa comunhão com os irmãos, mesmo distantes. As provocações, elas batem à nossa porta todos os dias. O diabo conhece as nossas fraquezas, o diabo conhece daquilo que nós carecemos. Então, esse contexto de vida que o crente vive no dia a dia,
era um contexto também que Abraão estava vivendo naquela época. Sem falar, né, também, não podemos esquecer do contexto social. Então, Abraão estava vivendo num mundo, num contexto, não Abraão especificamente, mas quando você analisa o livro de Gênesis, né, do começo ao fim, você vê que havia, sim, um conflito social muito grande, uma desobediência do povo de Deus. Tá lá dos primeiros 10, 11 capítulos, a gente vê isso muito, a rebeldia do povo. Então, assim, era um contexto, um plano de fundo totalmente desfavorável para que Deus demonstrasse o seu amor para com a gente. Essa é a grande verdade. Mas eu acho interessante, depois nós vamos ver no final dessa lição, que Deus sempre levanta homens. Deus sempre levanta pessoas. Deus sempre capacita alguém para fazer bênção na vida de alguém. Então, a Bíblia ela é cheia, né, de desafios, mas esses desafios sempre vêm com uma luz. Sempre tem uma luz no fundo do túnel. O ímpio, ele não vê essa luz, ele não consegue enxergar a solução dos seus problemas. Então, essa é a grande, para mim, é a grande lição que nós podemos tirar, né? Uma das lições que nós podemos tirar dessa lição de hoje que a gente vai ver. Eu quero compartilhar uma tela com vocês aqui agora, espero que vocês estão vendo essa tela? É possível? Por favor, me confirmem. Vocês estão vendo? Ok. Tem mais irmãos aqui. Sejam todos bem-vindos, os irmãos que estão entrando aqui agora. Ok. Então, vamos lá. Todos estão vendo a tela? Não, Não? E agora? ainda não. Espera aí, então. Agora sim. E agora? Agora eles estão? Sim, Sim, né? Tá ok agora. Positivo, irmão. Tá, obrigado, irmãos. Então, vamos lá, então. Então, vou falar... essa cena aqui é uma cena marcante, né? Porque ela mostra, né, a confiança, né? Acho que o assombro, né, de Abraão quando o anjo do Senhor fala com ele e o seu filho, então, já estava pronto para ser sacrificado. Então, isso tem um significado muito grande. Mas quando você vai lá, o nosso texto lá em Gênesis 22, de 1 a 19, mas quando você lê esse texto, você vê toda a história, você vê toda a preparação, você vê todo o pano de fundo para que chegasse nesse momento aqui, ó, crucial, talvez alguém pode ler e falar assim, peraí, mas eu acho que Deus é contraditório. Será que Deus é contraditório quando a gente pergunta isso? Quando nós vemos Abraão tomando essa atitude? Será que Deus ele deixou de cumprir aquilo que ele havia prometido a ele? Eu pude observar isso. Mas, ao mesmo tempo que talvez alguém esteja perguntando se há contradição nas promessas de Deus, quando a gente vai lá em Gênesis 12, né, em 1 a 3, quando ele fala ao Senhor, ele promete ao Senhor, ele manda Abraão sair da sua terra, né, da sua parentela, da casa do seu pai e procurar, né, uma terra nova. E quando ele promete a Deus que ele que ele fará de Abraão uma grande nação, que ele vai abençoar a vida dele, que vai engrandecer o nome dele, que Abraão será uma bênção, né, na vida do povo. E quando você verifica essa passagem e verifica o que Deus estava fazendo, estava promovendo naquele momento, a ideia talvez humana natural é de que Deus é contraditório. E eu afirmo a vocês que Deus não é contraditório. Antes, pelo contrário, Deus, ele nos fortalece nesses momentos. E a gente vai ver ao longo da história, ao longo da lição, que Abraão sai muito fortalecido de tudo isso. E Deus quer que a gente saia fortalecido também das nossas provações. Ele quer que nós saiamos fortalecidos das nossas diversidades, das nossas dificuldades. Quando a gente analisa a vida dele, a gente vê que tava tudo contribuía para não acontecer. Tudo contribuía para não acontecer. Ele não tinha filho. Vamos analisar bem. Ele não tinha filho. Sara era estéril. E ele tinha 99 anos. Então, dentro de um contexto humano, dentro do contexto do homem,
totalmente fora de cogitação. Como que que ele ia ser, né, pai de nações, como que ele iria dar gerações, dele sairia gerações, se todo o contexto natural não permitia que isso acontecesse. Então, eram situações adversas, eram situações impossíveis de acontecer do ponto de vista humano, mas aonde tem o dedinho de Deus, né? Onde tem a atuação de Deus, é justamente nesse sobrenatural. E ele age justamente na vida do crente nesse momento de adversidade e naquele momento que você acha que é impossível de acontecer. Então, muitas das vezes, as nossas vidas, né, as circunstâncias do que nós vivemos, né, da nossa jornada diária, da nossa vida, elas são condições totalmente adversas, impossível de acontecer, milagres impossíveis, assim, pelo lado humano, né? Milagres que nunca poderiam acontecer. Mas o que eu acho mais interessante, que é o que é o mais gostoso de ler a palavra de Deus, é que ele tem sempre aquela promessa, ele tem sempre aquela cerejinha do bolo para poder mostrar que ele está dentro do contexto. Ele que dá o gosto a tudo isso. Isso é muito importante para a gente compreender e para a gente, então, entender o porquê que ele age dessa forma. E quando a gente lê lá, a gente começa a ler o texto, né? Eu acho também muito interessante, porque a gente vai ler com mais calma, e a gente vê, principalmente lá no versículo 3, o tanto que ele foi obediente. Eu particularmente, né, quem tem filhos sabe, eu acho que a angústia que ele sofreu, eu acho que o coração dele estava apertado, o coração dele, como homem, estava assim, amargurado. Mas a gente vê, pelo menos eu consegui ver, né, nas atitudes que Abraão foi tomando durante a preparação, né, de ir até o local para fazer o holocausto, né, para fazer a prova, muita serenidade, muita calma. Eu vi muita determinação do lado dele. A gente lê lá o versículo 3, ele prepara tudo assim de forma meticulosa. Ele pega a lenha, ele pega a foice, ele vai atrás dos seus servos para acompanhá-los. Ele prepara tudo, irmãos. Então, o texto, eu consegui enxergar no texto uma serenidade, uma calma muito grande. Mesmo diante da determinação de que o cordeiro que iria ser sacrificado era o filho dele. Mas olhando pelo lado humano, como homem, como pai, eu acho que aquele coração estava muito angustiado. Eu acho que ele estava muito, ele estava sofrendo muito com aquilo. Mas, por outro lado, a gente vê também, que principalmente a partir do versículo 8, que a fé dele era tremenda, 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 tremenda. Ele fez tudo assim, apesar de toda essa serenidade na preparação de tudo que era preciso para fazer, ele também demonstra, por outro lado, uma determinação na providência de Deus. Então, a fé dele, ela é contagiante na nossa vida. A fé no sentido de cumprir, de confiar e de aceitar aquilo que Deus quer para a vida da gente. Muitas das vezes nós somos rebeldes, porque a gente não quer ouvir o que Deus quer falar para a gente. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, assim, ao longo dos anos, que a gente está sempre aprendendo. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim, ela não gostava de ir na escola dominical. Não vamos na escola dominical não, para quê? Eu já sei tudo, já sou crente velha. Ela falava muito isso. Eu lembro disso até hoje. Eu era novo convertido na época. Eu ficava pensando, gente, será que quando eu ficar mais velho como crente, eu também vou ter isso? Será que quando eu ficar mais velho como crente, eu vou ficar dessa forma? Eu não vou querer mais ir para a escola dominical, não vou ter necessidade de aprender, de estudar. Ah, irmãos, lê do engano. Quem pensa isso? Quem pensa isso? A vida do crente, ele é uma constante evolução. Nós precisamos constantemente estar estudando a palavra de Deus. Olha só como Deus tem coisas assim interessantes na vida, né? Os projetos de Deus. Até compartilhei essa tela aqui, eu achei interessante para vocês.
Arthur, não sei esse nome aqui não, tá? É alemão, tá? É Arthur Schopenhauer, uma coisa assim. Esse cara foi um filósofo, tá? Lá do século XIX. Ele disse uma vez uma coisa muito interessante. Eu estava lendo uma parte dele, apesar de ele ser ateu, mas ele falou uma coisa muito interessante, que nos primeiros 40 anos de vida, nos nossos primeiros 40 anos, a vida nos dá um texto. E nos próximos 30 anos, a vida nos dá o comentário do texto. O que significa isso? O que significou isso para mim? Significa que a gente está constantemente aprendendo. Até uma certa etapa da nossa vida, a gente está lá aprendendo, né? A gente está lendo, a gente está estudando. E depois, a vida vai nos ensinando, vai trazendo muita coisa para a gente. E depois a gente tem uma fase da nossa vida que a gente vai fazer, então, estudar, ler os comentários, entender como funciona tudo isso. E olha só como é interessante. Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos de vida. Então, ele foi matriculado, né, na escola da fé com 75 anos. Com 100 anos, ou seja, aproximadamente 25 anos depois, ele ainda estava enfrentando desafios. Olha se ele precisava passar por tudo isso. Então, a gente nunca é velho demais. Você fala assim, mas ele já tinha 99, ele ainda tinha que passar por tudo isso, ele ainda tinha que tentar, né, ter um filho, ele ainda teria que ser pai de nações, sim, porque era a vontade do Senhor. A gente está sempre em evolução, a gente está sempre se adaptando, a gente precisa estar sempre buscando coisas novas, principalmente dentro da obra do Senhor, principalmente com conhecimento bíblico. Você pode ler um texto várias vezes, mas esse texto ele vai te dar lições das 10 vezes, das 50 vezes que você lê. Então a gente não pode nunca parar de crescer espiritualmente. A gente nunca pode parar de crescer como crentes. Nós nunca podemos parar de crescer no sentido de avaliar a nossa vida cristã e estar sempre procurando melhorar. Ele foi cego no sentido da fé, de obedecer. Ele foi incondicional. Ele não questionou a vontade de Deus. Então, ele poderia perfeitamente falar, Senhor, não quero essa missão. Poderia, se você analisar pelo lado humano, eu não quero, já estou velho, já está tudo tranquilo na minha vida. Imagina só, já estou aposentado, para que eu vou precisar me preocupar com isso? Acabou, não tem necessidade disso mais, Senhor. Mas não, ele quis aprender, ele quis o desafio, ele quis novas batalhas. Então, quando a gente para, né, a gente se entrega, porque a nossa vida realmente não tem mais sentido, a gente para até de viver. Então, para mim, Abraão, nesse aspecto de obediência, ele foi assim, ele é um personagem, né, marcante, justamente em função disso. E aí, em decorrência de todo esse contexto, né, de toda essa preparação, de tudo isso que aconteceu com ele, essa fé incondicionada, tá? Nós temos aí, o autor da lição traz para a gente aqui 3 situações que eu quero tratar com os irmãos, que está na lição. O primeiro deles aqui, reconhecemos que como seres humanos, todos nós passamos por adversidade. Irmãos, não tem jeito, não tem jeito. Vamos passar por dificuldades. Estamos passando por adversidades. Ser crente não é fazer um seguro de vida contra problemas, vocês sabem disso. Isso é fato. Não tem como a gente se isolar de tudo isso, de todas essas situações que nos envolvem no nosso dia a dia. Não tem como. Então, as diversidades são feitas para serem vencidas. E é aí que a gente sai mais vitorioso, é aí que nós devemos sair mais fortalecidos com tudo isso. É um desafio muito grande a gente estar aqui nesse formato. É um desafio. Tem muitas pessoas que não conseguem, tem pessoas que não se adaptam, tem irmãos que têm muita dificuldade, mas apesar de tudo isso, a gente consegue tirar as nossas lições, a gente consegue tirar a nossa resistência a tudo isso. Minha avó, quando era viva, ela falava que, não sei se já viu essa expressão, né? O pastor não, que é a expressão aqui do Goiás, viu, pastor? A pessoa, quando ela apanha muito, né? Eu ouvia muito isso criança. Aí você falava, você é curudo. Você já viu essa expressão? Você é curudo. O que é curudo? Couro grosso, né? Couro grosso. Ou seja, você já está calejado. Abraão já estava calejado para a vida. E mesmo ele estando calejado, ele ainda quis
enfrentar esse novo desafio, né, que era servir, né, de pai, né, das gerações futuras. E quando a gente fala nesse reconhecimento das diversidades, ele vivia, como eu disse agora há pouco, num contexto totalmente adverso. Totalmente. O livro de Gênesis está dentro, os irmãos sabem disso, ele está dentro de um conjunto de livros chamado Pentateuco. E quando a gente lê, né, a gente lê os livros, né, que compõem essa série aí, esses 5 livros, a gente vê que o povo de Deus passou assim por momentos assim de extrema desobediência, Graças a Deus que a gente não é Deus, né? Mas se a gente fosse Deus, né, aquela geração teria sido eliminada. Uma vez eu escutei uma pessoa falando, esse mundo que nós estamos vivendo, ele deveria ser todo aniquilado, extinto, nascer tudo de novo, tá? Isso no olho humano, mas no olho de Deus tem sempre uma esperança. Tem sempre alguém que levanta, tem sempre alguém que vai fazer a diferença, tem sempre alguém que vai testemunhar em nome do Senhor e vai mostrar que as coisas podem ser melhoradas, a situação pode ser, pode haver facilitação. Então, a questão da Torre de Babel, né, a passagem da Torre de Babel, a passagem também do dilúvio, isso é a prova da desobediência humana. O homem estava em conflito com Deus. O homem estava desobediente. O homem queria o atrito com Deus. O homem não queria a obediência. E aí, quando a gente vê isso, a gente vê hoje o que nós estamos vivendo, não está muito diferente. Existem muitas Babéis por aí. Existem muitos dilúvios sendo preparados por aí. Porque o povo continua desobediente. O povo continua, as pessoas continuam zombando de Deus. Como que parece? Como que parece? É incrível. Mas diante de todo esse contexto, né, o livro de Gênesis também, a partir do versículo 12, né, do capítulo 12 em diante, ele já mostra uma outra realidade. Ele mostra que o coração de Deus, ele é um coração misericordioso, ele é um coração que se abre, principalmente quando há justos, ele se abre quando você está disposto a enfrentar os desafios. E Abraão é a prova disso. Ele é a prova viva, né, que vale a pena. Que apesar do coração de Deus estar entristecido com tudo que acontece, apesar do coração de Deus, a paciência de Deus estar esgotada, ele ainda consegue levantar pessoas. Isso é muito importante. E aí, caminhando aqui, quando a gente fala das dificuldades, das provações, a gente pode observar que essas provações, elas têm também um outro caráter. Ele tem um caráter de restauração de relacionamento. Abraão, ele foi a restauração do homem com a promessa de Deus. Então, ele foi o elemento usado e quis ser usado, né? Eu acho que o mais importante é isso. Ele quis ser usado para enfrentar aquelas adversidades que estavam acontecendo no mundo, naquele contexto. Então, muitas das vezes, quando Deus nos desafia, é porque ele dá essa missão a nós, ele confia essa missão a nós, e, ao mesmo tempo, ele procura a restauração da promessa. Então, nós somos usados por Deus para restaurar a vida de pessoas. E aí você pode estar perguntando assim, meu irmão, mas poxa vida, né? A gente fica tentando, passando por dificuldades, passando por aflições. Será que isso é de Deus mesmo? Eu me lembro, assim, eu era recém-convertido e eu comprei um livro uma vez, eu esqueci o nome dele, eu tenho ele até hoje, que falava sobre o livro de Tiago. E eu comecei a estudar Tiago. E quando eu comecei a estudar Tiago, eu falei, foi rebeldia, né? Vamos colocar assim, foi uma rebeldia. Porque eu falei, gente, não tem lógica. Como é que esse texto de Tiago, que eu estou compartilhando com os irmãos aqui agora, lá Tiago 1, 2 a 4, isso é coisa de Deus? Não tem condições disso. Quando ele fala aqui, meus irmãos têm por motivo de grande gozo e passar por várias provações. Isso não entrava na minha cabeça como que o crente vai passar por provações. E ele se alegra com isso, Tiago se alegra com isso, quando ele fala que é bom a gente passar por isso. E ele continua, né, sabendo que a aprovação da vossa fé produz o quê? Perseverança.
Aí entra aquele negócio, né, que eu falei agora há pouco, né? O couro grosso. Você continua, então, caminhando firme. Você continua perseverante na obra do Senhor. Então, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, ela não nos abala. Ela não consegue, ela não tem condições de fazer com que o crente deixe a sua vida cristã. Ele se abale diante de tudo isso. As coisas estão caindo em volta, bombas, conflitos, guerras, né, agressões, em todos os sentidos. Mas a gente está firme, a gente continua firme, a gente continua perseverante. Depois que a gente vai caminhando, você vai amadurecendo na vida cristã, aí você começa a entender o porquê. E aí depois eu, lendo esse livro novamente, em outras oportunidades, né, eu já até uma vez até preguei a respeito disso, aí a gente começa a entender por que Tiago, então, ele se exalta, ele fica contente com isso. Porque ele sabe que tem uma consequência, e essa consequência é boa. Essa consequência é que a nossa obra, né, nós nos tornamos mais perfeitos, nós nos tornamos mais conscientes e dependentes da vontade de Deus. Por isso que lá em João 16:33 fala, né, que quando Jesus fala que, né, que no mundo tereis aflições. Sim, teremos aflições. Mas ele também, se a gente for ler só essa primeira parte do versículo, a gente vai ficar desesperado, vai dar uma noia na cabeça. Nossa, então eu vou ter que passar por tudo isso mesmo? Nossa, isso é terrível. Mas no final ele completa na parte B do versículo, quando ele fala, né, mas em compensação, né, nesse mundo tereis aflições, mas ele deixa a esperança, né? Quando ele fala, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, se ele venceu o mundo e nós somos, né, ele é a nossa referência, por que nós também não vamos vencer com a ajuda dele? Então, essa é a grande situação. E a gente vendo também o texto, né, a gente pode observar, talvez a gente lendo assim de uma forma, isso me chamou a atenção, somente no início do versículo 1, né, do capítulo 22, versículo 1, quando fala aqui, ó, que depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Isso também, para quem às vezes pode ler assim de uma forma bem desapercebida, né? Ou às vezes não ler com os olhos espirituais, mas mais com os olhos da carne, os olhos do homem, você pode estar perguntando, alguém pode até perguntar: Deus tenta alguém? Será que Deus tentou Abraão? Será que Deus tem esse propósito mesmo de ficar tentando a vida do crente todo dia, toda hora? Será que essa é a intenção de Deus? Ficar tentando, nos tentando, fazendo com que a gente caia no pecado? Essa é uma questão que a gente precisa entender melhor. Deus não tenta. Esse não é o propósito de Deus. Ele nos capacita. Ele nos capacita. Ele coloca na nossa vida provas para nos capacitar. Se você achar que Deus está tentando você no seu dia a dia, nas suas provações, nas suas dificuldades, você precisa rever os seus conceitos. Porque muitas das vezes a provação, ela mostra, né, o caráter de vida espiritual, ela se fortalece. A nossa sabedoria, ela aumenta, porque a gente sabe, a gente aprende, a gente conhece qual que é a vontade dele. Ao contrário da tentação, que é tudo o contrário, né? Por isso que Abraão não foi tentado. Ele foi provado a demonstrar o quê? A fé que ele tinha. Ele foi tentado a mostrar que aquela natureza pecaminosa que ele tinha deu lugar ao quê? A um novo homem, a novos desejos, a uma nova visão de mundo, a um novo propósito para afastar do pecado e nos aproximar da fé. E aí, ó, a tentação fala o quê? Ó? Faz o quê? Primeiro, ela nos afasta de Deus. Por que ela vai nos afastar de Deus? Porque aí eu vou estar agindo de acordo com a minha vontade. O que é o pecado? O que é a tentação? Nada mais é do que a tentação, de uma forma bem simples. Tá? É você se sujeitar à vontade das obras da carne. É você não querer as obras do Espírito. É você querer continuar fazendo aquilo que o seu nariz manda, aquilo que você acha que tem que fazer, não aquilo que Deus quer que seja feito. Se eu me afasto de Deus, obviamente, eu estou sendo desobediente. Irmãos, Abraão foi extremamente obediente. Como eu disse agora há pouco, né, lá no versículo 3, ele foi extremamente
metódico, ele foi extremamente correto na preparação, né, do ato. Ele foi cirúrgico. Tinha um amigo que gostava de falar essa palavra, tá? Ele foi cirúrgico. Ele fez tudo que era preciso, tudo que era dentro da racionalidade humana, ele fez. Mas ele fez isso por quê? Porque ele sabia que Deus tinha algo revelado a ele. E será que a gente sabe disso? Será que, diante das nossas dificuldades, nossas provações, será que a gente consegue ver, enxergar que no meu olho humano, na minha visão humana, está tudo perdido, tudo estranho, tudo bagunçado, mas será que a gente consegue enxergar que, apesar de tudo isso, ele tem algo mesmo realmente preparado para a gente? Ele está no controle de tudo isso? Continuando, além da tentação produz o quê? A inimizade com Deus. Somos inimigos de Deus quando nós nos curvamos à tentação. Então nós nos distanciamos de Deus. E esse distanciamento não nos torna mais íntimos dele. Essa é a grande verdade. O homem que está em pecado, ele não consegue orar mais. O homem que está em pecado não consegue olhar para a cruz de Cristo mais. Porque ele sabe que a sua vida está envergonhando a vontade de Deus. E aí vem, né, o segundo, que é a vergonha. Então essa inimizade, esse afastamento de Deus acaba deixando o homem envergonhado. O diabo, ele quer que a gente sinta vergonha todos os dias, irmãos. Todos os dias. O diabo quer que a gente sinta vergonha dos nossos erros, dos nossos pecados. Porque quando você se sente envergonhado, você se sente sujo por aquilo, né, que, entre aspas, você veio a cometer, você se distancia dele. E aí, gradativamente, você é levado à morte espiritual. É isso que o diabo quer. Uma vez um pastor prega, muitos anos atrás, há muito mesmo, e ele falou, conversando com ele uma coisa, ele falou isso para mim, isso me tocou minha vida e faz eu pensar muitas das vezes diante de certas situações que acontecem, até mesmo na minha vida, na vida de muitas pessoas. O pecado não pode nos distanciar de Deus. A gente tem que estar sempre, não estou dizendo que nós temos que pecar todos os dias, todas as horas, não é isso. A gente tem que estar sempre com a disposição, ao constatar o erro, de pedir perdão, levantar a cabeça e continuar a caminhada. Porque se você cai, se você acha que você não é digno mais, se você acha que você realmente é o inimigo de Deus, que você perdeu o contato com ele, realmente, irmão, aí você vai para a morte espiritual. Então, mesmo diante que seja um pecado que aos seus olhos seja um pecado assim intransponível de Deus perdoar, dobre seu joelho, peça perdão a ele, continue a sua caminhada, continue com o seu ministério, com a sua função, né, de seguir, de caminhar e de servir ao Senhor. Nunca deixe isso te derrubar pelo caminho. Levante sempre. Eu acho que é uma grande referência para a nossa vida. Tá. Voltando aqui um pouquinho também, quando falamos então da atitude de Abraão, né? Tudo aquilo que ele fez, dentro da perspectiva da fé, a gente tem um contraste aí, né? Se a gente for analisar também, tem um outro aspecto que a gente precisa colocar. Dentro da perspectiva da fé, a gente pode estar até perguntando, qual a finalidade de tudo isso, né? Por que Deus iria escolher Abraão, fazer ele esperar 25 anos, tá? Para ter um filho, que era o filho da promessa. E esse filho, depois de tudo isso, Deus então ia pedir para que Abraão o sacrificasse. Qual o sentido disso? Qual o sentido de colocar esse filho como no lugar do cordeiro, do sacrifício? É aquilo que eu disse agora há pouco. Dentro da lógica humana, isso é loucura. É loucura. Por isso que fé e razão sempre vão caminhar em lados opostos. Não tem jeito. Pelo lado humano, que eu disse agora no início, estava tudo fora da possibilidade. Ele não tinha idade, ele não tinha... A mulher era estéril. Ou seja, não tinha condições de acontecer.
pelo lado da razão humana, isso realmente não vai conseguir. Não tem como eu crer nisso. Ou não tem como eu crer nisso. É impossível de eu crer nisso. Por isso que tem coisas que acontecem, tem situações dentro da palavra de Deus que não adianta você ficar questionando. Não adianta você ficar questionando a vontade do Senhor de Deus. Não adianta. É questão de fé. É questão de fé. Deus abriu o mar vermelho. Não quero saber se isso é possível ou não. Eu só sei que eu acredito nisso. A minha fé faz eu acreditar nisso. Porque o meu Deus é um Deus do impossível. Eu não acredito nisso. Não adianta. Não devemos questionar as vontades de Deus, as ações de Deus nas nossas vidas. Porque é questão de desafio mesmo. Por isso que fé e razão nunca vai se bater. Os grandes pensadores humanos, né, da humanidade, tinham sempre esses conflitos, viviam com esse conflito entre ter a razão, qual que é a lógica, a razão ou a fé. Viemos ou não viemos do macaco? Somos, a nossa origem nasceu como? Então vivemos agora um momento, né, na história do homem, né, agora a NASA colocou um equipamento em Marte, né, e eu estava lendo esses dias que os cientistas já estão pesquisando a galáxias além de Marte para ver se há possibilidade de encontrar vida ou deixar de encontrar vida. Gente, eu não estou preocupado com isso, confesso a vocês. Para mim é razão de fé, é sentido da minha fé. Deus nos fez e aqui tudo que foi criado, tudo que foi feito, foi Deus que fez. Para mim é o que interessa. Então, essa razão humana, né, faz com que a gente leia, que a gente veja a vida de Abraão, o que ele estava fazendo, como uma loucura, como o autor da revista nos coloca. Como um ato que realmente não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Mas aconteceu para quê? Para fortalecer, para comprovar a fé que ele tinha nas promessas de Deus. Ok? Amém, irmãos? Alguma pergunta aí? Eu estou falando, nem sei se está tudo ok. Não sei se vocês estão muito calados. Alguém deve estar tomando café, tá? Mas se quiser falar alguma coisa, por favor, tá? Pode escrever aí no chat, pode levantar a mãozinha aí e falar, tá bom? Tá, vamos lá então. O autor coloca aqui pra gente que também, isso é muito importante, a gente precisa lembrar disso, que quando eu deixo a razão falar, quando eu deixo a razão estar sufocando a minha fé, eu faço algumas trocas perigosas, né? Eu faço algumas trocas perigosas. Eu troco a minha espiritualidade, né, o meu espírito pela carne. Isso é perigoso, isso. Quando eu deixo a razão falar mais alto, eu troco o certo pelo duvidoso, pelo errado. Eu troco o justo pelo injusto. Troco o amor pelo egoísmo. Quando eu deixo, né, então, a razão falar, a razão ver o que é sobrenatural, não ver, né, o que é sobrenatural aos olhos de Deus, eu estou nada menos fazendo com que as obras da carne, elas prevaleçam sobre as obras do Espírito. Está lá em Gálatas 5, né, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 16. Então, quando eu deixo a razão tomar conta da minha vida espiritual, eu estou fazendo nada mais do que deixando a orientação de Deus, deixando aquele lugar seguro para caminhar por uma estrada perigosa. O crente, às vezes, ele caminha por uma estrada perigosa, que ele mesmo está escolhendo. Isso é complicado. Às vezes a gente deixa a aprovação, né, tomar conta da nossa mente, do nosso coração, e achar que nós estamos, então, caminhando por caminhos tortuosos, que não é da vontade de Deus. A razão faz isso. Deixa a gente meio piradão, meio doido. E é a hora que você tem que chamar a razão, deixá-la de lado e trazer a fé para o lugar. E Abraão, ele sofreu isso demais. Ele foi provado em vários momentos da sua vida. Em vários. E o autor pontuou alguns aqui, e eu até gostaria de a gente ler rapidinho. O nosso tempo também já está quase, né? Faltam só 15 minutos, alguns minutos. Então, mas ele foi provado em vários momentos. E na grande maioria, irmãos, ele venceu. Ele entendeu qual que era a aprovação de Deus e ele saiu
mais fortalecido. O primeiro deles é esse, né, que nós acabamos de compartilhar, né, que ele, então, ele saiu vitorioso. Mas por que ele saiu vitorioso? Porque a sua fé, a sua obediência foi incondicionada. Outro momento também que eu vejo, que também foi muito importante, e quando ele é desafiado a sair da casa dele, né, da terra dele, quando ele é chamado por Deus. Vai para uma terra desconhecida, deixa seu pai, deixa sua parentela. Gente, aquele foi um desafio muito grande. Sair do conforto, da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós vivemos isso hoje, né? É muito cômodo falar, que muita gente está numa zona de conforto muito tranquila e ir para uma terra desconhecida. Eu sou fã de missionário que tem essa visão, que tem essa vontade de sair e pregar o evangelho. Nesse ponto, a minha vida espiritual ainda tem que evoluir muito. Porque eu não tenho essa visão ainda tão aguçada, mas eu sou fã de pastores, de líderes, de irmãos que têm isso na veia. E tem muitos que são assim. Vão para terras distantes mesmo, desconhecidas, enfrentando perigos. Mas por quê? Porque eles estão confiantes de que Deus vai prover e que Deus está no controle. Mas também Abraão teve os seus momentozinhos de humano, né? Lógico, né? Ele era de carne e osso, ele era como nós, tá? Diante e o autor chama aqui também a atenção da gente, no momento que ele teve lá, aquele aprovação diante da fome na terra, o que ele fez? Ele foi para o Egito. E lá ainda pior, ainda mentiu, né? Mentiu, falando que a esposa dele era irmã dele, né? Então ele, nesse ponto aí, ele vacilou um pouquinho, né? Ele descumpriu um pouco a vontade do Senhor. Ele achou que ele ia passar fome mesmo. Outra provação dele aqui, né? Quando ele se separa de Ló, né, o sobrinho dele, então ele abre mão dos privilégios, né? Ele dá a oportunidade para Ló escolher o melhor lugar para ele ir, com a sua parentela, com seus escravos, com seus rebanhos, com tudo. Então ele abriu mão, ele renunciou a essa vantagem. Então ele foi provado a fazer isso. Mas mesmo assim ele atendeu à vontade do Senhor. Também a provação da coragem, né? Quando o Ló ficou prisioneiro, né? Foi sequestrado por alguns reis, lá a partir do do capítulo 14 a gente vê isso. Ele também teve a provação da coragem. Ele foi provado a ser coragem, enfrentou e lutou contra esses reis para libertar Ló. Também é uma virtude dele. E aí depois tem outra aqui, a aprovação diante dos bens materiais, a aprovação da paciência, né? E essa última, né, que eu acabei de mencionar, que para mim é a mais importante que ele passou. Então a gente vê que era um homem constantemente provado por Deus. Era um homem que estava realmente cada vez mais sendo cauterizado. Era um homem que que a sua fé estava sendo revestida do poder de Deus. É como se a gente tivesse, né, quando a gente vê aqueles filmes, né, às vezes de criança, que a pessoa sai faísca pelo dedo, né, sai daqui, ó. O poder era tanto que saía, né, faísca na mão dele. Eu acho que Abraão era quase esse tipo, tá? Tanto que ele tinha a intimidade com Deus, né, se a gente fosse materializar isso, né? Então o poder dele era fantástico. Não o poder sobrenatural, mas o poder de enfrentar as dificuldades, o poder de saber que Deus estava com ele. O irmão Gerson colocou aqui que, né, que Deus nunca vai caber na razão humana. Exatamente, irmão. Eu concordo com você. Dentro da razão do homem, da loucura do homem, Deus não tem lugar, não tem espaço. Porque ele caminha sempre no campo do sobrenatural. E isso aqui é fantástico. Tá, vamos lá, senão a gente não encerra. É tanta coisa. Aí, vencemos as provações pela obediência incondicional. Vencemos as provações pela obediência incondicional. E aí a gente fica no desafio, né? Muito grande, para a gente ver as atitudes, a atitude de Abraão. Obedecer ou sacrificar? Qual que é o mais importante? Obedecer o que Deus queria ou fazer o sacrifício? É uma questão importante. Qual que é melhor? Obedecer cegamente, obedecer à vontade do Senhor, obedecer o que Ele quer que seja feito, né, incondicionalmente,
ou sacrifício. Ou sacrifício. Bom, particularmente, a obediência, né, é o grande desafio da vida do homem. É o grande desafio da vida do homem quando você está tratando de Deus. O crente, alguns crentes, né, não estou falando de ninguém aqui especificamente, mas tem muitos crentes que têm uma dificuldade muito grande de obedecer, de querer aceitar a vontade de Deus. Como eu disse agora há pouco, né, mais cedo, ele estava com o coração, ele obedeceu, sim, é fato, ele obedeceu cegamente à vontade do Senhor, porque ele tinha fé, ele sabia que algo ia acontecer, mas ao mesmo tempo, né, ele estava caminhando para o sacrifício. O coração dele estava triste, estava apertado, mas ele foi. Ele quis cumprir aqui a vontade do Senhor. E uma coisa que a gente vê, a gente observa também no texto, quando a gente vai ler o texto assim com os olhos, com mais calma, refletindo, pedindo a orientação de Deus para compreender, que ele usa aqui, irmãos, uma palavrinha aqui, ó, que eu achei fantástica. Eu nunca tinha parado assim para refletir com mais calma a respeito disso. Quando ele fala aqui, ó, quero que os irmãos estiverem com a Bíblia aí, lá no versículo 5, ele tinha tanta certeza que Deus estava no controle de tudo, que a obediência dele valeria a pena e não haveria o sacrifício, né, que havia sido proposto a ele, que no versículo 5 ele fala que o seguinte, olha, preste atenção que tiver com a Bíblia aberta aí, ó. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz, Isaac, iremos até lá no Monte Moriá. E havendo adorado, olha aqui, irmãos, a palavrinha, voltaremos para junto de vós. Irmãos, ele não disse voltarei. Ele não falou na primeira pessoa. Ele tinha tanta certeza de que Deus iria providenciar algo que ele foi categórico ao falar para os seus servos. Nós voltaremos. Irmãos, isso chega a arrepiar quando a gente pega isso como exemplo de vida. Olha o tanto que ele tinha certeza que Deus iria fazer algo naquele momento. Ele levou tudo. Ele levou a madeira, ele levou quem ia ser sacrificado, ele levou a foice, a faca, ele levou tudo, estava tudo pronto. Ele levou dele, que esse algo que estava faltando não ia, Deus ia prover de alguma forma, que ele fala, não, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. A convicção dele. Lá em 1 Samuel 15, 22 fala, né, que depois os irmãos, por favor, leiam com mais calma, que talvez não dê tempo, que Deus se alegra muito mais com a obediência com o sacrifício. Por Deus não haveria holocaustos mais. Não haveria necessidade de sacrifício. Porque a obediência do homem para Deus já é o suficiente. Isso que possa também servir de referência para a vida da gente, né? Que a gente procure também, né, obedecer. A obediência, né, ela produz bons frutos. Tinha uma brincadeira de criança, né? Que falava, ó, é melhor você obedecer, senão o dente fica na boca. Né? A gente brincava muito disso, ó, melhor você fica quietinho, obedece, porque o dente permanece na boca. Coisa de menino, né? Então, é melhor obedecer, a gente ganha mais com isso, do que ficar fazendo sacrifícios. Então, ele obedecia mesmo sem saber. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele fez aquilo que Deus havia dito a ele, mas ele não sabia o resultado de tudo isso. Ele simplesmente o quê? Obedeceu. Isso às vezes precisa acontecer na nossa vida também, irmãos. Na nossa vida na igreja, na nossa vida, né, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho. A gente precisa entender isso. Que a obediência ao Senhor vai produzir boas obras, vai produzir bons frutos nas nossas vidas. E a gente esquece disso.
E o coração, e essa obediência, né? Óbvio, ela é o fruto do quê? Ele é fruto de um coração que gosta de adorar. É um coração grato. Eu só obedeço. Por que a gente obedece à mãe da gente? A gente pensa duas vezes em desobedecer à mãe. Porque o nosso coração, ele é grato a ela. O filho é grato aos pais pela adoração, pela, pela obediência. A gente consegue demonstrar nossa gratidão. Com Deus é a mesma coisa. Deus é aquele pai, né, zeloso, aquele pai que nos quer bem, é aquele pai que quer que a gente sempre saia vitorioso, né, que a gente sempre consiga alcançar bênçãos na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, na nossa vida como pai de família, nossa vida profissional. É isso que Deus quer para a gente. E quando você reconhece tudo isso, aí você vai ser um adorador, né, de primeira. Você vai conseguir demonstrar gratidão. E Abraão, ele conseguiu demonstrar isso de uma forma muito clara, muito clara. Porque apesar dele, assim, tem hora que você não, pelo coração do homem, ele não conseguia enxergar o que Deus estava querendo, mas ele sabia que por trás tinha alguma coisa. Lá no seu íntimo ele tinha isso. Ele sabia o que ia acontecer. E por último aqui, né, vencemos pela fé, né, no Deus da provisão. É o Deus que dá aquilo que nós precisamos, irmãos. É aquele Deus que faz a gente, através da nossa fé, acreditar, né, crer no que é impossível. Aquela música da Aline Barros fala isso, né? Nosso Deus é um Deus do impossível. Exatamente isso. A nossa fé faz a gente enxergar que ele é o Deus do impossível. E Abraão sentiu isso. Ele viu isso. Ele sabia que a fé que ele depositava na providência de Deus era em função do quê? De que aquele Deus que ele servia era um Deus do impossível. E no final de todo o enredo da história, né? Quando Deus fala, o anjo fala com o Senhor, quando Deus fala com ele, fala, olha para trás, o cordeiro estava lá pronto para ser sacrificado. Eu acho que naquele momento o coração a gente chega e suspira. Imagina só a cena, né? Você está pronto lá para sacrificar seu filho, aí você fala, ô, para com isso aí. Opa, vamos parar. Para com isso. Acho que aquele suspiro, né? Acho que deve ter, eu não estava no momento, mas eu imagino, né? Ai, aquele suspiro. Ai, valeu a pena confiar no Senhor. E às vezes a gente precisa suspirar dessa forma também, gente. Isso é dar esse suspiro de, ai, graças a Deus que ele está por perto. Ai, graças a Deus que ele proveu tudo que estava precisando. Então, às vezes, a gente fica, né, com isso retido no coração. Porque muitas das vezes a gente acaba, né, sacrificando a nossa fé, porque a gente fica colocando ela nas explicações e não nas promessas. Muitas vezes a gente fica tentando entender, né, por que disso. Eu não tenho o hábito de questionar as vontades de Deus. Eu não gosto disso. Eu me sinto mal com isso. Muitas das vezes a gente é tentado a questionar, a gente é tentado a questionar o porquê de certas situações que acontecem. A gente tem que estar sempre, levantar a cabeça, colocar os olhos, né? Levantar os nossos olhos e olhar nas promessas que ele fez. Por isso que eu coloquei para vocês aqui, ó. Se a gente for olhar nas explicações, né? E deixar de olhar na fé, pela nossa fé, nas promessas de Deus, a gente não vai entender por que Abraão foi para o monte com seu filho Isaac para ser sacrificado. A gente não vai entender isso. Por que José ficou na prisão muitos anos? Por que aconteceu tudo isso na vida dele? Qual o propósito disso? Se você for olhar também pelo lado humano das explicações naturais, o porquê de certas situações, Moisés, né, e o povo de Israel não teria ficado perante o mar e teria aberto o mar. Não teria. Davi não teria ficado na caverna muito tempo, esperando para se tornar rei. E Jesus não teria ido para o Calvário.
Então, pelo nosso lado humano, isso não teria acontecido. Não dá para entender isso, não dá para compreender isso. Por isso que nós precisamos viver muito mais pelas promessas do Senhor, pela fé incondicional que nós temos nele, e não pelas explicações, e não pela razão. Porque realmente nós não vamos conseguir enxergar e ver qual que é a vontade do Senhor. E para nós finalizarmos, né, o autor deixa 3 perguntas aqui que para mim são desafiadoras. Eu acho que a gente tem que estar sempre perguntando, né, sempre nos indagando a respeito. Eu acho que o crente tem que estar sempre perguntando para ele mesmo algumas situações. E essa lição, para mim, ela traz aqui 3 perguntas que para mim são muito importantes. E cada um depois, dentro da sua fé, né, da sua maturidade cristã, da sua necessidade, né, de confiar, né, de estar confiando no Senhor, responda calmamente na sua oração, na sua reflexão pessoal. E a primeira pergunta é, né, como você tem agido diante das provações? Você se desespera diante das provações? Você culpa Deus por estar passando por provações? Você acha que as provações são obras do diabo? Você acha que Deus está fazendo com que você caia, que você deixe de caminhar e fique sentado à beira do caminho? É essa a visão que você tem das provações? Segunda questão, pergunta importante. Você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Você está conseguindo enxergar isso? Mesmo você consegue reconhecer que é melhor obedecer ao Senhor? Você está conseguindo obedecer ao Senhor? E o 3, você tem confiado na provisão do Senhor? Você acredita que tudo que você está passando é temporário? Se estiver passando, eu não sei a vida de cada um, mas o que você está passando é da vontade dele, e isso vai passar, porque ele tem a provisão, ele tem a solução, ele tem o caminho, a porta aberta para você sair da situação. E quando eu falo você, eu estou me incluindo nisso também. Não pensem vocês que o professor DBD é melhor do que ninguém, antes pelo contrário. A gente aprende muito também. E essas perguntas, né, são perguntas desafiadoras. São perguntas que nós precisamos realmente fazer, né, no nosso dia a dia para saber se nós estamos realmente caminhando e estamos da maneira correta e estamos confiando no Senhor dentro das adversidades que naturalmente a nossa vida ela nos coloca. Então, irmãos, tá aí. Eu gostaria então de passar a palavra aos irmãos, né, se alguém tiver alguma coisa a falar. Igual eu falei, a lição para mim foi muito importante. Tem um sentido muito grande, ela tem um pano de fundo, né, muito interessante do que Abraão viveu. E esse pano de fundo, né, do fato em si, ele traz para a gente uma resposta, né, um exemplo. Ela traz para a gente assim uma visão, né, de mundo espiritual bem diferente. A gente precisa muitas vezes entender, compreender para vencer. Então a gente realmente a gente vai ficar meio maluco mesmo com tudo isso que está acontecendo. Alguma pergunta, irmão? Irmão Sim, Éder, pois não, irmão Ailton. Vamos lá. eu queria nada acrescentar, uma exposição de uma aula excelente, que Deus possa estar abençoando o irmão. Eu só Amém. queria ó, o irmão, enquanto o irmão falava, eu veio várias situações aqui, Sim. bem rapidinho. Chegará um tempo em que muitos clamarão misericórdia, né, e não sacrifício. E na atual circunstância, eu estava pensando aqui, hoje as pessoas, o irmão falou da ciência aí, a gente discorreu sobre razão, sobre fé, e hoje nós temos um grupo aí que tem colocado a ciência como absoluta, né? Então é de uma ignorância, é bíblico isso, né? É de uma ignorância, de uma cegueira terrível, né? Então
Sim. Como o povo no Israel, né, poderia ter chegado em Canaã bem mais rápido e durou 40 anos. Uhum. A gente vê que naquela época lá, o contexto de hoje, a gente faz um paralelo aí, é um pouco semelhante diante da ignorância do nosso coração, da nossa incredulidade e as explicações. Será que a ciência que vai dar essas explicações? Eu gostei muito da colocação do irmão quando o senhor colocou aí que não precisa de explicação, já está subentendido, Sim. já tá tudo claro. Então, enfim, então nós temos uma longa caminhada ainda, né? Que Deus possa estar Com nos certeza, irmão. abençoando, nos capacitando aí e que o Espírito Santo realmente possa abrir os nossos olhos, continuar falando aos nossos corações, né? Com Esse certeza. comentário que eu queria deixar aí. Muito bem, irmão. Muito obrigado. Mais algum? Mais algum irmão? O irmão Gilson tá aí, tá assistindo. Vamos ver aqui. Vamos provocar aqui, ó, né? Pastor Werler, pastor. Mais alguém? Ou foi tudo top, vocês entenderam tudo, não entenderam nada, né? Então quem tá dando aula fica. O Jetson, o Ordilson e o Pastor Wellington dá um debate bom aí. Faz tempo que eu não escuto eles aí. Pois é, pois é. A desvantagem, né, do virtual é isso, todo mundo fica caladinho, né, desliga a câmerazinha, você nem viu o que está falando, né? Se fosse lá presencial, você cutucava, né, meu Will? E aí, pastor, o que você acha? E aí, irmão Jetson? Ah, vamos lá, pastor, entendeu? Mas os irmãos estão caladinhos, igual eu falei, então, ou deu tudo top, tá tudo beleza, ou então não entenderam nada. Mas eu prefiro acreditar que entenderam, né? Não deixar nada que não ficou esclarecido aqui. Obrigado, irmão. Beleza, então, tranquilo. Irmãos, então tá certo. Então, muito obrigado mais uma vez pela paciência, muito obrigado pela participação dos irmãos. Né? Vamos continuar, como diz, perseverantes, né? Nesse momento difícil, distanciamento, igreja abre, igreja fecha. Né? Parece que agora, graças a Deus, parece que vai ficar, não vai parar, não vai ter mais isolamento, mas a gente precisa realmente, né, nos adaptarmos a isso, né, continuar participando dos trabalhos, né, das orações que o pastor está, graças a Deus ele tem essa visão, né, de unir a igreja, isso é muito bom. O irmão Gilson aqui, quando ele não fala, ele escreve, né, aí ele colocou aqui, ó, só precisamos entender que negacionismo também é pecado. Sim, lógico, irmão, com certeza. A ciência é uma bênção dada por Deus. Quando ela não consegue explicar, entra a fé. Não podemos, de forma alguma, diminuir o valor da ciência. Ela é, sim, uma bênção dada por Deus. O próprio Google Meet é fruto da ciência. Exatamente, irmão. Foi boa. Aí, ó, tem que provocar, né? Foi boa a colocação do Gordilson. Eu, por exemplo, no dia que eu tive as cólicas renal de novo aqui, o que eu tive que fazer? Eu tive que correr para um profissional da saúde. Né? Sim. A incredulidade pode ser tanta assim, né? E realmente, de fato, a gente fica muito feliz, né? Pelos bons profissionais que tem e que usa da ciência como uma ferramenta de trabalho para levar esse benefício à sociedade, né? Sim, com certeza. Então tá bom, irmãos, muito obrigado a todos. Logo mais à noite, né, o nosso culto presencial, nos mesmos moldes, né, estaremos lá também reunidos, com certeza, e que Deus possa nos abençoar. Pastor, muito obrigado, pastor. Eu vou pedir agora, Will, já que você falou demais, então, no bom sentido, eu queria que você orasse, então, né, nos pedindo nesse momento, e que todos tenham um excelente domingo, restante de domingo, tá certo? E não se esqueçam que daqui 1 hora e pouco, né, quem gosta, né, quem é torcedor, e a maioria aqui, o Flamengo estará em campo. Então, por favor, depois da oração, por favor, os irmãos estejam lá assistindo depois o jogo do Flamengo e Palmeiras. Irmão, você estava indo tão bem. Estava indo tão bem, né, irmão? Falei do Flamengo, aí que complicou tudo, né? Fechou com chave de ouro. O irmão Hélio sabe, tá vendo, irmão? O irmão Hélio só manifestou quando foi no Flamengo. Então tá bom, coisa boa. Irmão Wilton, agora é sério, sem brincadeira, né? Vamos lá, só para descontrair um pouquinho. Vamos encerrar então e todos tenham um bom domingo. Mais um pouquinho de brincadeira. Em relação ao Flamengo, eu sou totalmente negacionista. Tem um vascaíno aqui, esqueci, desculpa, verdade. Tá bom, pastor. Eu Pecado, também, viu? com muito devido respeito. Mas vamos orar então. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é na nossa vida e pelo que ainda irá fazer, que o Senhor possa estar
alimentando a nossa fé, que o Espírito Santo seja algo como ele é, transparente, puro e que habita em nosso coração. Amém. Não venhamos ignorar e não venhamos ser questionadores. Ó Pai Santo, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Glorificamos e exaltamos o teu santo nome. Tu és o único digno de ser louvado e adorado e honrado. Tua, Amém, Senhor, Jesus. é a Amém. força, o poder e a majestade. Assim seja. Tu és nosso Deus eterno. Os céus pertencem a ti, ó Pai, e tudo que há nesta terra. Não há nada que hoje existe que não já existia, ó Pai. Seja do início, o meio e ao fim, o Senhor tem todo o controle, toda a sabedoria está nas tuas mãos. Ó Deus Santo, que essa Amém. lição possa estar presente na nossa mente, no nosso coração. Que a nossa fé Seja. não seja abalada. E que Amém, mesmo Jesus. diante de qualquer circunstância ou qualquer situação adversa, nada pode ser comparado com o teu poder, com aquilo que o Senhor pode realizar na nossa vida. Assim seja. Nem as aflições, nem as angústias, nada, Senhor Deus. Nada nos separa do seu amor, do teu cuidado e do teu zelo. Amém. Cuida, Senhor Deus, do teu servo, irmão Éder. Pessoa maravilhosa, família maravilhosa. Que o Senhor Amém, Jesus. possa Amém, sim. continuar caminhando com o teu servo e com todos Assim os seus seja. familiares. Assim seja, Deus. Amém. Abençoa o pastor Anderson, pastor Erwin e todos os nossos irmãos, ó Pai, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos Amém, Jesus. embaixadores, nossos diáconos, as diaconísias. Abençoa, Senhor Deus, os professores de escola bíblica dominical de um modo geral. A Amém. nossa igreja como um todo, todos os nossos missionários, todos os cristãos, ó Pai, que realmente rende louvor e adoração ao teu santo nome. Senhor, nós não sabemos nada, muitas vezes não sabemos nem para onde ir, mas com certeza a gente tem que o Senhor um dia voltará. Um dia o Senhor pisará aqui para poder fazer justiça, e essa sim, ó Pai, essa será